Aí, ordem e desordem. Último segundo do ano. Vamos fechar o ano com chave de ouro aqui, gente. Muito tema legal. Eu falei que eu tava pensando, né, sobre todos os segundos que a gente fez e como foi, assim, incrível, né? Esse ano todo, para quem acompanhou aqui, quanto a gente cresceu junto, né? Porque eu falo que quando a gente também transborda e a gente se enriquece muito, né? O convívio aqui com vocês. Quem está aqui pela primeira vez, seja muito, muito bem-vindos. O Segundou é nosso encontro toda segunda-feira para falarmos sobre temas que nos elevam. E muitos aqui são mães, né? Às vezes tem pais também, mas a maioria são mulheres. E eu sempre falo também questões de educação de filho, mas primeiro passa por nós. Porque se nós estivermos sem algo, né, que ainda que não está legal em nós, vai refletir também. Então é importante que a gente cresça para poder igual a máscara do avião, né? Ano de muito aprendizado contigo. Ai, Sandrinha, beleza. Sandra, que felicidade que eu tô de vocês estarem aqui. Muita gratidão mesmo, fico muito, muito, muito contente. E a Fátima entrou, tô esperando o pessoal. Gente, vai clicando aqui pra mim, por gentileza, no aviãozinho e no coraçãozinho, porque o Instagram ajuda rapidamente. Eu não vou fazer uma live um segundo ou muito longo. Às vezes a gente fica, né, 2 horas aqui, mas eu já sei que tem várias pessoas também que estão em férias, né, estão num tempo agora entre Natal e Réveillon, de descanso e tudo mais. Mas eu não poderia deixar de vir aqui para trazer algo bem especial desse final de ano. E eu quero fazer juntos essa reflexão com vocês. Então, vamos encaminhando aí, que mais pessoas vão chegando e não perdem o começo, que é tão gostoso. A gente tá junto nesse caminho, né? Porque eu falo todas as vezes que eu faço um caminho com vocês pra gente refletir sobre vários temas que são importantes pra vida da gente, pra vida da nossa família, dos nossos filhos. Então, enquanto eu tomo uma água, a Adri chegou. Clínica Odonto Lago. É de Londrina essa clínica aqui, gente? Deixa eu ver. Qual que é o seu nome? Fátima já tá aqui. Então, vamos lá, gente. Começando sobre ordem e desordem. Bom, então vamos lá. Vamos refletir juntos. Vocês acham que tá tudo em ordem? O mundo, as relações humanas, como é que tá a casa interior aí de cada um? O que vocês acham? Que tem mais ordem ou desordem? Como é que vocês... Escreve pra mim aqui. Se vocês fossem avaliar, né? Eu falo assim, vamos fazer uma avaliação hoje, né? O que vocês acham? Que está mais em ordem ou em desordem? O mundo, as relações, as pessoas, a sociedade. Como que vocês veem aí? Escreve pra mim que eu vou ler aqui. Enquanto isso, vai chegando mais gente. Carol também tá aqui. A Fernanda. O que vocês acham, gente? Mais ordem ou desordem? O que vocês acham? Como que vocês acham? Que é mais ordem ou mais desordem no mundo? Escreve pra mim aqui nos comentários. Provavelmente mais desordem, né? Realmente a gente vê que nós estamos passando por muitas coisas, né? Então, ordem aqui dentro, precisamos transbordar para fora. Sim, exato. Então, o que acontece, gente? Eu separei esse tema pra gente entender um pouco. Então, eu vou fazer um raciocínio com vocês. No final, eu vou dar bastante dica. A Adri tá falando muita desordem, né? Realmente muita desordem. Se a gente olhar aí fora, parece que tá tudo de perna pro ar, né? Parece que está os valores invertidos, as inseguranças, né, do mundo, pandemia, relações, tudo parece que tá tudo uma bagunça, né? Às vezes é difícil, assim, as pessoas verem um lugar que esteja ordenado, ou que o ser humano esteja ordenado, ou que a sociedade, né, está desordenada. Então, partindo desse tema ordem e desordem, eu quero trazer para vocês uma reflexão para a nossa vida e depois, no final, eu vou trazer para quem tem filhos aqui,
tá? Então, sempre trago dicas no final, né? Algumas coisas que são super importantes a gente levar também para os nossos filhos, sejam eles crianças, quanto mais novo, melhor, né? Porque quanto mais cedo a gente já começar a ordenar algumas coisas, é melhor. Mas eu quero trazer hoje para vocês uma reflexão antes do ser humano existir, né? Antes de nós morarmos, vivermos aqui no mundo, a espécie humana viver no mundo, existia uma série de coisas criadas, né? Então já existia. Nós não viemos para cá e depois veio o sol. Viemos para cá e depois veio o oceano. Nós habitamos aqui e de repente um dia surgiu a terra, né? A terra para plantar. O ser humano chegou e daí ele ajudou a criar as árvores. Ele ajudou. Né? Essa eu não gosto, então não precisa ter, essa daqui eu gosto, né? Não foi assim. Então, se a gente começar por aí, nós começamos a entender a ordem. Porque nós não fomos os primeiros a vir morar nesse planeta. Já existia uma ordem criada. Então, existia um ar próprio para a gente respirar. Existia... Baixa, gente, voltou. Então... O que acontece? Quando a gente começa a refletir sobre isso, que é super importante, porque quando a gente esquece do que veio antes do ser humano, nós já instalamos a desordem. Já começa aí. Já começa a desordem. Por quê? Porque existe uma ordem sobre todas as coisas. E se nós esquecemos do que veio antes de nós começamos a olhar a vida da nossa perspectiva para frente. Então, o que o ser humano criou, o que o ser humano inventou, o que o ser humano faz, o que o ser humano é, né? Então, a gente esquece a ordem e a gente passa a agir como se tudo aquilo que foi criado não tivesse nem valor ou não tivesse importância ou não tivesse lugar, né, mais importante antes de nós. Então, se veio antes de nós, a gente tem que dar valor, porque existiu antes de nós. Nós chegamos depois. E o que será que isso significa? Né? O que significa nós chegarmos depois no planeta Terra? Então, vamos entender essa ordem, porque aí existe uma ordem. Nós fomos os últimos a vir morar aqui. Então, existe uma ordem. Se a gente começa a entender essa ordem, nós começamos a colocar em ordem o nosso entendimento, e isso vai repercutir no nosso sentimento e vai repercutir nas nossas ações. Por quê? Se a gente entende que nós não demos palpite na criação do planeta, nós não demos palpite. Deus, o Criador, né? Eu vou falar Deus, a palavra Deus, mas você pode falar outra, né? Criação, universo, energia, o que você quiser chamar, vou usar Deus aqui. Mas Deus não chegou para o ser humano, colocou ele no segundo dia de criação aqui das coisas e falou assim: olha, eu tô pensando em colocar umas árvores assim, umas mangueiras, né? Deus, ser humano, não, mas é muito grande, não dá certo. A raiz dela, não, eu não gosto, vamos tirar, né? Então eu tô pensando em colocar vários tipos de passarinho. Não, tem uns que, nossa, de manhã é muito ruim, barulho, fica me acordando de manhã. Eu não gosto daqueles passarinhos copiando muito alto. Eu não gostei, vamos tirar, né? O ser humano não deu opinião, ainda bem, porque senão ia ser um caos, né? Um monte de ser humano dando opinião imperfeita numa criação tão perfeita, né? Então, o que isso nos mostra, nos revela? Nos revela que nós não viemos aqui para dar opinião. Nós não moramos, eu tô olhando aqui porque a gente tem um globo aqui do lado, tá? Então, assim, eu fico olhando pro planeta. Eu tô falando de planeta e tem um globo aqui, deixa eu ver se eu consigo tirar aqui, ó. Ele tá aqui, ó. Por isso que eu tô olhando do lado. Eu tô vendo que eu tô olhando pra vocês e olhando do lado, mas é porque eu tô olhando pro planeta mesmo e falar assim, gente, tanta coisa criada, tantas ilhas, né? Tudo. E nós chegamos aqui só depois. Então, vamos entender essa ordem. Primeiro, nós não viemos para dar opinião, porque se fosse pra gente dar opinião, nós teríamos vindo antes para dar opinião do que é para criar. Segundo, nós temos que ser gratos, porque já existia antes vida
vida em abundância, para usufruirmos dessa vida em abundância, porque era tudo para nós também, né? Porque foi feito também para nós, porque tinha alimento, tem alimento para nós, tem beleza para nós, tem pássaros voando para nós, tem flores o dia inteiro para nós, tem tanta coisa para nós. Então, assim, ser gratos por essa abundância de vida, né? Olhar o mundo com essa olhar de gratidão, porque nós viemos usufruir disso também. E outra, que nós, quando viemos após tudo isso, nós temos que conectar com a sabedoria que já existia antes. Porque já existia uma sabedoria criadora, já existia uma ordem de todas as coisas, já existiam os ciclos da natureza, já existiam as estações, já existia uma sabedoria linda, magnífica, que a gente esquece de conectar no dia a dia. A gente esquece de entender os recados da natureza. A gente esquece, por exemplo, de ver um elemento como a água, né? Que para ela se tornar chuva, ela tem que esquentar, ela tem que evaporar, ela tem que chegar lá em cima, ela tem que ter um choque. E depois ela vira água de chuva. Então, ela está em movimento. O que isso nos diz? Que muitas vezes nós temos que passar por movimentos mesmo, e movimentos que são esses, de transformação. A água vira um vapor, que vira um gelo, que vira água de novo, que vira... Entende? Então, nós temos que entender. A natureza está repleta de ensinamentos, né? Então, se você pegar o ouro tá aí, né? Então, por que o Criador colocou o ouro, né? Por que ele colocou metais? Por que ele colocou riquezas, minerais, pedras magníficas, né? Por que ele colocou? Por quê? Não precisava. Só que não precisava da nossa cabeça humana limitada. Se ele colocou, tem uma razão de ser. E se tem uma razão de ser, tem uma sabedoria. Porque se ele é pura sabedoria, nada é por acaso. Isso aqui não é acaso. Não é um papelzinho do ser humano de descartar. Não. Nada é criado à toa. Porque é fruto de uma sabedoria. Então a gente tem que olhar para trás, antes de nós, e buscarmos entendimento nessa sabedoria que existe de vida, que está aí fora, na nossa vida, do dia a dia, no ar que a gente respira. O primeiro ser humano respirou ar. Então nós temos algo que é tão grandioso para extrairmos sabedoria, só que se a gente vive sem essa noção dessa ordem, esquecendo do que veio antes de nós, a gente já entra na desordem, porque nós nos colocamos num papel, nós nos colocamos num lugar, nós nos colocamos numa posição de donos do mundo, mas ingratos com tudo, não administrando as riquezas que existem de uma maneira sábia e ordenada. Nós não entendemos que nós chegamos aqui para desfrute também. Então nós vivemos com uma mentalidade de escassez, porque nós não entendemos que nós também viemos para administrar tudo isso, para zelar por tudo isso, porque nós somos seres racionais. Então, já olha só, começa tudo errado, né? E lá atrás, se você for ver, na história humana, os seres humanos erraram por quê? Porque quiseram fazer a sua maneira, né? Quiseram usufruir, esquecendo o autor da vida, esquecendo o Deus criador, Voltou. Gente, então é o seguinte, vamos supor que a sua casa, né, você tem lá a cozinha e de repente, no lugar da cozinha ali, bem em frente ao fogão, tem um sofá travando você chegar no fogão. Aquilo está fora do lugar, né, não está ordenado. A função do sofá não é sentar ali atrapalhando o fogão. Você precisa do sofá na sala, porque você precisa receber as pessoas, você precisa sentar com a sua família. Então, ali não é o lugar dele. Aquele lugar não está sendo útil, não está sendo... A missão do sofá não está sendo realizada naquele lugar. A ordem não está certa ali da casa. Então, ao você modificar isso, eu estou dando um exemplo bem pequeno, mas só para dizer que nós temos o nosso lugar no mundo.
como seres humanos. Então nós precisamos entender a ordem, entrar em harmonia com a ordem. Nós somos criaturas também, nós somos irmãos, né, desses entre nós, e nós somos aí irmãos desses animais, dos pássaros, né, de todos. Nós somos criaturas do mesmo Criador, só que em graus de evolução diferente. E nós precisamos compreender tudo isso, né? Então, eu sempre penso isso, eu falo, o amor divino é tão grande, mas tão grande, que criou, né, animais até de estimação, né? Tem cachorro, gato aí que vocês devem ter em casa, que alegram vocês, que alegram as crianças, né? Que dão carinho, pássaros que cantam. Então, assim, é muito amor. E nós esquecemos desse lugar nosso, nessa criação. Nós achamos que a nossa vida é de hoje para frente. Nós achamos que tudo que o ser humano faz é o mais importante daqui para frente, é o que o ser humano inventou, é o que o ser humano criou, e a gente busca sempre a meta do futuro, esquecendo o que já existia antes da nossa espécie estar aqui, né? Esquecendo também que nós viemos do divino, nós vamos voltar para o divino, porque nós estamos aqui numa passagem terrena, nós estamos aqui numa breve passagem, né? Nosso espírito está vivendo uma experiência terrena, nós esquecemos dessa... Olha quantas desordens já começa desses esquecimentos. Já começa daí. Porque quando a gente não se entende como um ser espiritual, a gente não entende que tudo já era criado antes de nós, nós já instalamos a desordem no nosso modo de pensar, e isso já reflete a nossa existência, já reflete as nossas escolhas, já reflete tudo, né? Então, eu quis começar com essa introdução para dizer para vocês que existem 4 tipos, então, dentro desse raciocínio, de desordem, que a gente precisa ordenar, né? A primeira... Eu não tô falando em ordem, tá? Mas eu vou falar 4. Depois eu coloco na ordem certinho pra vocês, mas eu vou falar 4. Existe a gente estar em ordem, né? Porque quando a gente não tem ordem, eu falei desordem, mas é o caos, né? Leva muitas coisas para o caos. Então, o que a gente vê aí no mundo, vocês vão ver como esses 4 pontos que eu levantei aqui dizem respeito totalmente... os 4, a desordem que a gente vê no mundo, a desordem que a gente vê hoje na sociedade, que a gente vê hoje nas pessoas. Então, primeiro, a gente precisa estar em ordem, a gente precisa estar ordenado, a gente precisa estar bem, entendendo bem o quê? A nós mesmos, né? Porque se a gente está numa desordem interior, se a gente está com uma desordem de sentimentos, de traumas, enfim, de vitimismos, de crenças erradas. Ai, que delícia, gente. Aí, ó, tá chegando, a Sandra deve estar aqui, ó. Seja bem-vinda. Tem gente aqui pela primeira vez. Bem-vindo quem tá aqui pela primeira vez, gente. Tô vendo várias pessoas chegando aqui. Boa noite, boa noite, boa noite. Então, essa desordem, quando ela é algo pessoal, então se a gente tem uma desordem interior, vai dar errado, né? Porque assim, se a gente não está ordenado, nós vamos causar problemas para nossa vida, né? E para a vida dos que estão em volta da gente. Então, olha só, ordem dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, dos nossos desejos, das nossas vontades, porque se eu não tenho controle, né? Se eu não tenho entendimento, se eu não tenho uma vida ordenada, eu sou movida pelas minhas paixões. Sejam elas quais forem. Se eu for me entregar à alimentação, eu posso acabar com a minha saúde. Se eu for me entregar à traição, eu vou acabar com o meu casamento. Eu vou, e assim vai. Nós vamos ser entregues às paixões. Isso é uma desordem interior, que precisa ser o quê? Regrada, que precisa ser compreendida, que precisa ser olhada. Porque a desordem humana própria causa muito caos na vida nossa, na vida do outro e do todo. E todas as vezes que a gente vive em desordem,
Ah, que delícia vocês aqui. Muito bom, muito bom, muito bom. Então, toda vez que a gente vive em desordem, nós temos um preço a pagar. Nada no mundo, gente, nada é sem um custo. Lembrem disso. Nada é sem um custo. Para você ter saúde, é um custo. Você tem que fazer escolhas. Escolhas muitas vezes custam. Custam investimento, custam conhecimento, custa tempo, custa financeiro, custa vontade, custa acordar mais cedo, custa uma série de coisas. Você não ter saúde também custa, porque vai custar o remédio, vai custar a doença, vai custar, entende? Na vida não tem nada sem custo. Sempre vai ter algo que você vai pagar. Nada é de graça, né? Você vai ter um custo, você vai ter um investimento ali. Ou você vai gastar de um lado, ou você vai gastar de outro, mas você vai gastar. Então, o fato de você não se ordenar, né? Não viver bem, não olhar para si mesmo, curar, ressignificar, olhar a sua vida, o que você viveu, sua história de origem, sem desculpa, sem nada, evolução, fazer uma série de coisas, você vai criando ordem, as coisas em volta vão melhorando. Só que se você não cria ordem, as coisas em volta vão piorando. E as coisas vão vir como uma conta, porque você uma hora vai receber essa conta, a conta vai ficando cara pela sua desordem interior. Também nós temos a desordem com o outro, né? Muitas vezes a gente consegue colocar a nossa casa em ordem interior, a gente consegue entender, né, o que aconteceu com a nossa vida, curar, sanar algumas coisas, mas nós não conseguimos viver, né, em paz, nós não conseguimos transbordar, nós não conseguimos querer, nós não evoluímos ao ponto de olhar o outro como um outro ser que eu também preciso compreender. Então, é aquela questão que às vezes sou só eu que me desenvolvo, eu olho só para o meu umbigo, né? Tô ali olhando o meu mundo, tô colocando a ordem só no meu eu, né? No excesso do amor próprio, que passa a ser egoísta, ego, né? Que não é de fato o amor verdadeiro, é ego ali. E aí, não consigo conviver com o outro, eu quero usar do outro, eu quero usar das coisas, eu quero usar do mundo, eu quero que o mundo me sirva, eu quero que as pessoas me sirvam, eu quero, né? Então, também aí causa o quê? Uma desordem, porque isso traz malefícios no relacionamento, numa amizade, vínculos da sociedade, né? Você também, com o outro, não estamos tudo certo. Mas vamos supor que uma pessoa está legal consigo mesma, está legal com o outro, né? Tem ordem consigo mesma, tem ordem com o outro, mas ela não entendeu, né? Esse aspecto que eu falei aí no início, que nós somos os últimos a chegar aqui nesse planeta, que a gente faz parte de um processo sábio, né? Muito maravilhoso, divino, né? E aí ela não tá nem aí com a criação. Então, é uma pessoa que às vezes é dono, sei lá, pode ser dono de algum lugar ou da sua própria casa e joga lixo na rua, né, descarta coisas pela janela do carro, polui ambiente, né, sei lá, mata, não tá nem aí com nada, com a vida, né, pra a vida, a criação não tem valor. Então, é uma pessoa que ela causa o quê? Desordem na criação. Então, ela pode até estar bem com ela, pode até estar bem com o outro, mas ela não ligou os pontos que a natureza e nós somos mais... Se a espécie humana não existir mais, a natureza continua muito bem, obrigada. Então, nós precisamos da natureza, né? Nós viemos depois, a natureza não precisa de nós, a não ser para administrar bem. Então, ali causaria também um caos, né? Na natureza. E vamos supor que a pessoa esteja bem com ela mesma, esteja bem nas relações, esteja bem com a natureza, tá tudo certo. Mas ela sequer lembra de Deus. Ela não lembra. Ela tá bem com ela, tá tudo certo, eu tô convivendo, tá tudo bem. Eu também, né, não destruo nada, eu respeito tudo, mas eu nem lembro da existência, né, do Criador. Ela também vai estar causando uma desordem. Porque quando a gente não se entende como criatura, nós queremos ser o criador. Nós queremos, com a nossa prepotência, né? O ser humano quer
né? O orgulho, né? Aí as questões já vão para vaidade, vão para a matéria, né? Porque o mundo aqui, nossa, eu tenho que ter e ter e ter e ter, né? Não quer dizer que você não possa ter, mas o seu coração não pode estar nisso, né? A abundância veio para todo mundo, mas não é o coração seu, não pode estar ali. Não dá para amar a Deus e amar o dinheiro na mesma proporção. O dinheiro pode te servir, né? Mas não você ser escravo das coisas. Não ser escravo das coisas. Você não pode depender de ser alguém, né? Por isso. E muitas vezes, se você tem uma desordem por não estar em Deus, tudo vale. Qualquer regra humana que inventar vale. Tudo vale. Por quê? Porque não tem critérios divinos, não tem critérios elevados, não tem virtudes humanas. Então, numa sociedade sem o divino, sem o Criador, sem o que você quiser chamar, universo, entendimento maior, sábio, que tem leis, gente, tem leis divinas, tem porquê. Ninguém nasceu à toa, nenhum ser humano foi jogado aqui ao acaso. Existe, só que o ser humano não quer isso, ele não quer compreender, ele quer se achar dono da verdade, dono da vida, ele que sabe de tudo, ele que coloca as regras, ele que coloca as leis, e um monte de gente aí, criança aí, crescendo totalmente enganada, porque nem se tocam que nós somos imagem e semelhança de um Criador magnífico. Nós somos seres elevadíssimos, nós somos seres espirituais. As crianças têm que crescer sabendo, primeira coisa da vida delas, que elas são grandiosas, elas são imagem e semelhança. Para isso já é um caminho enorme, porque elas começam a se respeitar, que elas começam a entender esse corpo como um templo de um espírito. Agora o mundão inventa suas regras. Por quê? Porque são pessoas que não estão conectadas com sabedoria divina. E aí vai causar caos? Vai causar o caos também, vai causar desordem também. Então, quando eu comecei aqui falando, gente, será que tem desordem no mundo? Tem, né? Porque em algum desses 4 aspectos, a desordem acontece. E nós precisamos ordenar. Nós precisamos viver a ordem. E a ordem interessante é que ela é uma virtude humana. E é uma virtude que desenvolve na criança desde pequenininha, a virtude da ordem, né? Quando a criança tá lá tirando tudo da gaveta, ela tá querendo aprender a ordem nas pequenas coisas, a guardar as coisas. Ela entende que na casa tudo tem um lugar. Ela entende que existe uma ordem, e a criança gosta muito disso. Que existe um horário para dormir, que existe um horário para acordar, que existe um horário para comer, que existe um horário que a casa fica mais quietinha, que a mãe fala mais baixo, que apaga mais a luz. Existe uma hora para estudar, que existe uma hora para brincar. Ela começa a entender e a criança gosta da ordem. A criança gosta, então o ser humano ele precisa entender não só a ordem física, a ordem das coisas materiais, mas a ordem emocional, a ordem espiritual. Nós precisamos ser seres humanos ordenados nos afetos, ordenados nas virtudes. Nós precisamos ter ordem, porque se nós somos entregues às nossas paixões, nós evoluímos. E muitas vezes nós somos entregues a paixões por traumas, por crenças limitantes, por uma série de coisas que precisam ser curadas. Então, primeiro nós precisamos sim desenvolver nossa ordem interior, porque isso nos coloca num prumo, né? Nós paramos de ter aquela bagunça de várias coisas fora do lugar, ou coisas que estão ali, como eu digo, assim, eu gosto muito desse exemplo, que é assim, todos nós, né, somos imagem e semelhança de Deus. Então nós somos seres iluminados, somos seres espirituais de uma grandeza magnífica. Só que imagina que várias coisas foram grudando em você ao longo do tempo e foram impregnando ali, né? Sujeiras de outras pessoas, de outras coisas que você viveu, mas que não são suas. Você viveu ali. É como se você tivesse vivido num ambiente que tem sujeira, que impregnou em você. Então a gente precisa tirar isso para voltar ao brilho da essência divina. Então
o que você viveu, independente do que você viveu, não te define. Porque você não é isso. Você não é seus traumas. Você não é o que você passou na sua história de origem, da família de origem. Você não é. Por mais que você tenha vivido dores, vivido abusos, vivido o que for, você não é isto. Isto não te define. Você é a grandeza divina, única e irrepetível, pensada e criada amorosamente por esse Deus Criador maior. Tô olhando aqui o planeta, né? Que vocês sabem que eu tô com o globo aqui do lado. Que fez tudo isso e fez todo o infinito e vasto universo. E ele domina a vida da gente, né? Com amor. Estamos aqui por um período de tempo, vamos retornar para ele, viemos dele, viemos de uma grandeza. Fomos pensados. Pai e mãe é só um canal para a gente estar aqui. Só um canal para a gente vir para essa vida aqui na Terra. Nós saímos dele, nós temos no fundo do nosso espírito, nós temos saudade do eterno. Por isso que aqui no mundo, ninguém se realiza totalmente na felicidade, a não ser quando está conectado com o divino. Nada, a pessoa pode ter trilhões, zilhões, quadrilhões, ter tudo, ainda falta algo, porque nós temos saudade do eterno. Nossa alma anseia por coisas maiores, nosso espírito anseia por coisas maiores. Então, se a gente não entende isso, nós vivemos numa desordem. Então, nós não somos o que aconteceu conosco. Isso não define a nossa essência divina. Não define. Pega uma zebra, coloca ela num galinheiro, pinta ela de vermelho, dá alface para ela comer, nem sei o que zebra compra, mas vamos supor, dá a frutinha para ela comer, faz ela não vai deixar de ser zebra, porque você pintou ela de vermelho, tacou roxo nela, colocou, cortou o rabo, sei lá, pendurou coisa nela, ela não vai, pode morar no galinheiro, ela não é galinha, ela é zebra, a essência dela tá lá. Tô dando esse exemplo para entender assim que nós temos uma essência divina. Nós somos seres criados por puro amor e abundância. Esse espírito que você tem já foi pensado pelo Criador. Ele te enviou. Ele quis a sua vida. Você veio. Você já está aqui. Pai e mãe é um canal para estar aqui. E muito importante para poder criar, lembrando inclusive falar, olha filho, você é filho daqui, tá? Criar com essa grandeza. Então, é muito importante a gente começar a entender a vida com essa magnitude. Só que o que acontece? O ser humano, ele, principalmente dos dias de hoje, ele quer o quê? Conforto, ele quer prazer, ele quer tudo muito fácil, sem esforço, né? Vamos dizer assim que nem num celular você precisa apertar nada, não tem nem que fazer a força do dedo, porque não tem teclinha mais, né? É tudo liso, tudo prático, tudo touch, né? Tudo rápido, tudo no prazer. E o ser humano, ele vai ficando como? Preguiçoso. Ele vai ficando um ser humano acomodado. Ele vai ficando um ser humano de coisas imediatas, práticas e sempre prazerosas, né? Se não for prazeroso, eu não quero. E aí mora uma grande dificuldade, porque como que você vai evoluir, como que você vai fazer alguma coisa se você não quer mudar nada? Então você quer ter saúde, mas você não quer mudar nada. Você quer ter um corpo com músculo, mas você não quer mudar nada. Você quer tudo pronto, você não quer trabalho. Não tem como. É como se nós quiséssemos evoluir, mas a gente pedisse, né, para o Criador, falar assim, olha, vamos fazer o seguinte, me dá de presente de Natal, prontinho já a evolução, mas eu não vou precisar mudar nada. A Lê aqui, muito bom, obrigada, Lê. Eu não vou precisar mudar nada, tá? Então, assim, vamos combinar. Deus me dá um relacionamento super bom, filhos maravilhosos, me dá um trabalho excelente, me dá uma realização na minha carreira, me dá bens materiais, me dá sucesso, bons amigos. Eu também quero umas viagens, né? Porque eu amo viajar. Eu também quero poder descansar, né? Ficar à toa. Então eu quero tudo isso, mas sem eu precisar mudar nada em mim, tá bom? Assim, do jeito que eu tô, tá ótimo.
se eu sou egoísta ou se eu sou cheia de coisas para curar. Não quero. Eu só quero receber de Deus, assim, numa boa, né? Isso não existe, porque já foi mostrado que não é assim que funciona. Nem Jesus Cristo, que esteve na Terra, curou alguém sem a pessoa falar o que ela queria, ou se a pessoa tinha que andar até ele, ou a pessoa tinha que fazer um movimento, porque senão ele não ia lá, bater na porta do cara, falar assim, olha, dá licença, você não pediu, mas eu vim aqui, eu vou fazer você ficar curado da tua cegueira, tá? Você não pediu, mas como eu sou o Todo-Poderoso, e eu tenho uma visão muito além do que a sua, eu tô vindo de casa em casa, e estou curando todas as feridas de todas as pessoas, inclusive eu vim aqui curar a sua hoje. Não foi assim a história. Não foi assim. Por quê? Porque precisa da gente. Precisa do que a gente tem. A gente tem que fazer um movimento. Nós temos que fazer um movimento. Nós temos que fazer um movimento para buscar as coisas, para evoluir, para buscar a cura, para melhorar. E se você dá o primeiro passo, eu gosto muito de falar uma coisa, que Deus é interessante, né? Deus é assim, ó. Ele garante as coisas para você, mas você tem que dar o primeiro passo. No caminho certo. Porque se for no caminho errado, ele não vai junto, não. Mas no caminho certo, pode comprar. Dá a primeira prestação que ele paga todas as outras. Ele tá junto. Ele arruma todas as circunstâncias para você. Incrível. Você dá o primeiro passo no caminho certo, vem a outra pessoa ajudar, aparece uma coincidência, que eu falo deucidência, vai aparecendo coisas, você fala assim, gente, como assim? Como assim? O agir de Deus é assim. O agir de Deus é assim. Só que você precisa dar o seu primeiro passo, ele fica lá esperando. Você não fala nada, você não sabe o que quer. Para o universo, para Deus, o que for, você não sabe o que você quer. Você não move um passo na sua direção. E depois a pessoa reclama que não tem. Imagina assim, ó, tá abundante. Todos os dias de manhã, a misericórdia de Deus tá aí. A bondade de Deus tá aí. Todos os dias ele tem um presente para dar. Ele tem coisas magníficas para te dar. Todos os dias de manhã ele fala, bom, hoje eu acho que ela vai querer, então vamos lá, vamos esperar. Tô aqui esperando. Ninguém vem pedir nada. Ninguém vem falar nada. Ninguém vem dar um movimento. Então, não tem como. Ninguém nem lembra nem de agradecer, né? Agradecer pra graça descer, pra ter mais graça, pra graça chegar. Não adianta. Então a gente quer tudo sem mudar nada. Essa lei não existe, isso é desordem. Isso é desordem, tá errado a maneira de pensar, né? Então, quando a desordem acontece, né, seja na nossa vida, no outro, na criação, né, na relação com Deus, com o divino, com o Criador, nós temos que lembrar que existem outras formas, então, da gente lidar com as coisas. Existe uma forma com mais sabedoria, existe uma forma com mais virtudes humanas, que vão levar o quê? Para a felicidade. Só que o ser humano teima que ele quer fazer a sua maneira. Ele quer fazer a sua maneira. Existe um caminho. Eu vou sair daqui e vou para São Paulo. Existe já uma estrada pronta. Tá lá a estrada. Não quero. Eu sou livre. Por que eu tenho que ir nessa estrada? Eu vou se eu quiser nessa estrada. Ok, pega outra. Não tem problema. Só que nessa outra pode ser que não tenha posto de gasolina. Pode ser que você não vai chegar em São Paulo nem daqui 5 dias. Por quê? Porque você tá inventando moda. Existe, gente, caminhos que são caminhos divinos, não é que é mais fácil, porque o caminho, tem muitas pessoas que pensam assim, parece que eu comecei a andar mais com Deus, parece que as coisas complicam, né? Parece que eu comecei a falar do amor, as coisas complicam. É melhor viver no errado, né? Vamos viver no errado mesmo, porque daí não acontece nada. Não acontece nada não, acontece um monte de coisa, porque você já tá no ruim, né? É que, pra você não querer o bom, é a mesma coisa assim, ó. Você pode comer de um banquete, você pode chegar numa mesa farta com tudo do melhor pra você. Mas, como existe um trabalho pra estar ali, você vai ter que passar por algumas coisas pra chegar lá, você precisa merecer estar lá, você precisa entender, você precisa conversar sobre coisas daquele, entender aquele nível. Quer saber? Deixa eu ficar comendo essas frituraiadas aqui de quinto óleo, de quinta categoria, porque dá menos trabalho. Dá menos trabalho não dá, sabe por quê? Porque você tá comendo lixo pra tua vida, lixo pro teu espírito, lixo pro teu corpo, lixo pra tua alma. Mas se você quer ficar ali, porque você não quer dar esse salto, você não quer usufruir das coisas melhores.
Então, muitas vezes, quando a gente entende que o caminho de andar tem que incomodar. Andar no bem incomoda o lado ruim. Incomoda. Gente, por quê? Porque existe, né? Nós estamos num mundo que é imperfeito. Nós sabemos que aqui existem forças espirituais, sejam positivas, benéficas, de luz e de sombra. Nós somos luz e sombra. Nós temos os nossos lados sombra. E nós temos sempre que estar conectado com a luz maior, né? Nós temos que lembrar da luz divina na nossa vida. Então, quando a gente lembra disso, a gente sabe que não é que vai ser tudo sempre fácil, tudo sempre correto, tudo sempre bom. Mas eu posso te falar que vai ser abundante, porque Deus é abundante. Vai ser tudo farto, porque Deus é farto. É que nós que não nos conectamos. Vai ser grandioso, porque Deus faz muito além do que você pede. Se você acredita que você quer isso, faz conta, e é o mover de Deus na sua vida, Deus vai te dar 100 vezes mais do que isso daqui. Você vai ficar incrivelmente assustada com o que Ele prepara, porque você não tem noção do amor dele. Nós somos muito limitados quando a gente entende o lado divino para nossa vida. Então a gente precisa só o quê? Se jogar nas coisas corretas mesmo, na ordem divina, na ordem das coisas. E ir, né? Curar primeiro, né? Então, os 4 pontos, né, da ordem. Nossa, conosco, com o outro, né? Com o todo, com o entorno da nós e também com Deus. Não adianta se nós estivermos desconectados, né? Então, quando a gente vai educar os filhos, até separei aqui, quando nós vamos educar os filhos, é muito importante que a gente faça com que eles cresçam sabendo que alguém nos amou primeiro. E eles entendam que eles são a grandeza da imagem e semelhança. Eles não são o que o mundo vai falar para eles. Eles não são, muitas vezes, o trauma, né, que eles podem ter vivido ali, seja na família de origem, seja na professora, seja no colega, seja em quem for, falou para eles. Né? Muitas pessoas vão crescendo e vão escutando coisas que não os definem. Não os definem. Tem que tomar um banho, é a zebrinha que eu falei, tira a tinta lá, roxa, vermelha, tem que sair aquilo ali, tem que sair daquele lugar de galinheiro ali, né? Nós somos águias, né? Nós somos pessoas, nós viemos para voar, nós não somos presos, né? Nós não somos um trilho de trem que tem sempre a mesma rotinha ali, né? Nós somos livres. Se tem coisa machucada ali na asa da águia, tem que curar, né? Se falaram que a águia era galinha, é mentira. A gente tem que só olhar e falar assim, o outro falou, o outro feriu, o outro disse tal coisa pra mim, a minha professora falou tal coisa, meus pais falaram tal coisa, a minha família falou tal coisa, enfim, no meu trabalho falou tal coisa, mas eu não sou isso. E isso não me define, eu não sou isso. A gente tem que buscar essa essência divina. Então, a grandeza, né, e imagem e semelhança de Deus precisa ser incutida na criança, desde pequena, repetidamente. Que eles não acreditem em outra coisa, a não ser a grandeza que eles são únicos e irrepetíveis. Únicos. Se eles entenderem que eles são únicos. Olha a grandeza que é isso. Né? E amar quem nos amou primeiro. Então, que eles consigam amar a Deus sobre todas as coisas. Aí tá outra coisa de ordem. Outra coisa de ordem. Nós começamos o dia. Amanhã vai começar um novo dia. Qual que é a primeira atitude sua do dia? O que você coloca em primeiro lugar no seu dia? Você abriu o olho. Qual que é a primeira coisa que você coloca na ordem do seu dia? É o celular? É as notícias? São as fofocas? São as coisas de política? É o quê? É música? É você mesma? É seu esporte? É seu café da manhã? O que você coloca em primeiro lugar?
começa a observar, começa a colocar ordem, de acordo com as leis universais. Quando é amar a Deus sobre todas as coisas, quer dizer que é Ele antes de tudo. E nós, muitas vezes, por não colocarmos isso, nós temos desordem na nossa vida. Nós temos desordem. Se a gente começa a colocar Ele na hora que a gente acorda, primeira coisa do dia. Então, amar a Deus sobre todas as coisas. Então, sobre todas as coisas, eu quero, naquele momento, sentir a misericórdia dele que está vindo para mim naquele dia, a bondade que está vindo para mim naquele dia, todas as possibilidades que ele está me dando de presente. Ele quer entregar, né? E eu muitas vezes não estou atenta para isso, vou viver mais um dia ali banal, igual, achando que minha felicidade está no futuro, achando que minha felicidade está quando eu construir aquela casa, quando eu casar, quando eu formar, quando eu comprar aquele carro, quando eu... E não vive o desfrute, não vive o desfrute da vida, não vive o que Deus colocou já. O ser humano veio, lembra da criação? Nós viemos por último. Nós não viemos, o Criador não falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou colocar vocês aqui primeiro, vocês estão quase sem ar, porque o ar ainda não está muito pronto, não. Eu vou colocar vocês aqui, vocês vão trocando as máscaras aí, tem umas máscaras de ar que eu deixei por aí, mas assim, aguenta a mão porque ainda não coloquei o ar. Mas assim, ao mesmo tempo, eu preciso colocar pedras e muita pedra, porque tem muito minério, tem muita coisa, então vamos carregar peso comigo, porque eu preciso colocar muita pedra em muito lugar. Tem lugar que é até montanha que eu vou criar, então eu preciso assim de muito ser humano para me ajudar. Gente, o Criador não fez isso. Ele colocou a gente para desfrutar. Ele colocou a gente para desfrutar. Você desfruta? Você olha com gratidão? Você desfruta desse ar? Você desfruta? Você tem um coração puro de desfrutar da beleza do mundo, de olhar um céu, de olhar um pôr do sol que não é um igual ao outro, de olhar uma árvore, de olhar o resplandecer de uma florada, de olhar os alimentos, de olhar as frutas, de olhar as verduras, de olhar tudo que brota da terra todos os dias, com problema, sem problema, com Covid, sem Covid, está nascendo abacate, está nascendo pêssego, está nascendo maçã, tá todo dia, abundância, tá tudo Deus entregando. Nós temos que ter esse olhar de gratidão, isso que eu falei, entenda a ordem. Nós viemos depois de tudo isso, meu Deus, já é para agradecer muito, já é para olhar para a vida e falar assim, que coisa mais magnífica, obrigada por estar aqui nessa experiência lindíssima terrena, lindíssima. E vou falar mais uma coisa, muitas coisas que a gente passa na vida, como a vida é sábia e nós temos as nossas imperfeições, nós temos as nossas limitações e muitas vezes as nossas escolhas são... Voltou, peraí. E o que acontece? Nós vamos vivendo e vamos passando por situações na vida, né? Muitas vezes não dá certo uma sociedade, não dá certo um trabalho, ou a área que você foi trabalhar, depois você vê que não é aquela, ou não dá certo alguma coisa na sua família, ou não dá certo alguma coisa no seu relacionamento, você vai passando por coisas. Mas, se você entender que nada é por acaso, que realmente existe aí toda uma ancestralidade, existe toda uma evolução atrás da nossa existência, existe toda uma sabedoria divina que rege todas as coisas e que entende todas as ligações. Se a gente começa a ir por aí, o que acontece? Tem muitos propósitos de vida nossos que estão escondidos atrás de tudo que nós vivemos. Tudo que você viveu até hoje, de bom ou de ruim, pensa como ingredientes de um bolo. Você viveu um trauma? Tá, vamos supor que é o fermento lá. Você viveu coisas assim de perdas, então vamos supor que é a farinha. Você viveu algumas coisas tristes, vamos supor que é o outro ingrediente. Você viveu outras coisas boas? Junta tudo e tenta conectar. Tem muito propósito escondido atrás de tudo que você viveu. Nós que não percebemos isso. Tudo que você viveu, das coisas boas e das coisas ruins. Se você teve acesso
a coisas boas. Eu tive acesso a tal coisa, eu fazia isso com a minha mãe, nossa, eu gostava de tal coisa com a minha avó, eu fazia isso, eu fazia isso com meu avô, ou senão, nossa, eu sofri isso com meu avô, eu sofri isso com a minha professora, eu sofri isso com meu pai, eu sofri isso, entende? Tudo isso, se você conseguir conectar os pontos, aí tem muita coisa até do teu propósito de vida para você servir, para você ser luz, para você curar no outro. Isso é uma sabedoria que existe, tá? Bom, segundo ponto, os filhos, gente. Primeiro ponto, então, é entender a grandeza deles serem imagem e semelhança. O segundo é muito difícil a gente educar filhos sem colocar bloqueios. É muito difícil, né? Sem querer, por mais que você não queira, eles vão crescer com bloqueios, com alguns bloqueios. Mas a gente precisa que eles entendam e a gente consiga fazer com que eles se desenvolvam no amor próprio. E o amor próprio, muitas vezes as pessoas confundem, né? Aquela pessoa assim que se acha, né? A pessoa que se ama. Nossa, eu me amo, que se dane todo mundo, né? Porque eu me garanto, eu me amo, então acabou, né? Amor próprio, eu cuidar de mim, cuidar da minha estética, cuidar da minha beleza, pensar em mim, né? Em primeiro lugar, em segundo, em terceiro, em quarto. Não, isso não é amor próprio, né? Amor próprio é uma coisa, primeiro, que não é nosso, porque o amor não é nosso, o amor é divino. Então, se a gente entende que o amor não fomos nós que criamos, né, que ele é a maior fonte, ele é a maior potência que existe no universo, é a força do amor, porque é ela que é a força criadora. Então, se a gente entende isso, o amor próprio é a gente conseguir se amar mediante o amor que Deus tem por nós. Então, se ele me ama muito, eu tenho que me cuidar, né? Eu tenho que me amar. Porque se ele tem um amor gigantesco por mim, poxa, eu tenho que cuidar, né? Eu tenho que cuidar desse corpo, não por causa da estética, não por causa da moda, não, porque, poxa, ele deu esse templo, né? Ele que bolou um rosto, um estômago, uma boca, um nariz que funciona, o olho, que é uma máquina perfeita, que vai lá, que leva a imagem para o cérebro, que tal. Ele criou esse corpo, ele criou para ser morada de um espírito divino. Então, assim, se você entende tudo isso, você começa a ter zelo por você, por amor a Deus, né? Porque ele amou, ele fez, ele criou. Esse templo, esse corpo é dele. É dele. Então você não vai fazer besteira. Você vai estar machucando algo que é criação dele. Você vai estar fazendo algo que vai ferir ele. Então é dele, né? Tudo é dele. Nós somos dele. Então, se a gente começa a entender isso, desenvolver nas crianças esse senso, né, de amor próprio devido ao amor que Deus tem por nós, é muito diferente. Porque é um entendimento de respeito. Respeito pelo seu corpo, respeito pelo seu espírito, respeito pelo seu templo, respeito pelo seu ser, respeito pelo ser do outro. A gente começa a entender até uma sociedade de uma outra forma, até os seres humanos de uma outra forma. A gente começa a evoluir, né, nesse sentido. Então, gente, propósito na vida não é uma profissão, né? Os filhos a gente não tem que criar só para, o que você vai ser? Advogado, médico, dentista, nanana, entende? Não é isso. Isso faz parte, mas o propósito nosso é muito maior. O propósito nosso é evoluir no amor, é desenvolver sabedoria, desenvolver as virtudes, né? E fazer, governar aqui todos os bens, todos os recursos da melhor maneira possível e ser pessoas de luz, ser pessoas que possam levar uma mensagem do bem, levar uma mensagem de luz, levar a mensagem de amor, levar essa mensagem, né, que olha só, se eu for pegar o exemplo de Jesus Cristo, o que ele veio trazer aqui para nós, né, vamos corrigir o mundo, mas precisa da ajuda humana para corrigir o mundo, né? Deus poderia fazer o quê? Deixa eu tirar todo mundo daqui, vamos resolver tudo isso, mas não, o mundo é para humanos, então humanos têm que corrigir o mundo através da ajuda divina.
E que mais? Outra coisa que eu até anotei aqui. Essas pessoas mais evoluídas que passaram aqui, né, pela Terra, nós podemos reparar, né, que são pessoas assim que foram se santificando, foram pessoas que foram evoluindo. Então, o que eles fizeram de diferente? Eles chegaram na máxima do amor a Deus, na máxima do amor, do serviço, do seu servir no amor, na máxima do amor ao outro e à natureza. Então, os 4 pontos que eu coloquei de desordem, esses seres conseguiram chegar no máximo da elevação no amor. Então, Madre Teresa de Calcutá, se você pegar grandes pessoas que passaram por aqui, que foram seres muito elevados, né, eles cresceram nessa grandeza, né, na máxima do amor, nessas 4 potências que eu falei que no começo, né, que são desordens muitas vezes que o ser humano tem. Então a gente precisa alinhar tudo isso. Então, meus amores, bom, deixa eu ver aqui que muita gente entrou e foram falando aqui comigo e eu não vou reparando aqui. A Lê que estava aqui, que delícia, Lê, ter você aqui. Muita gente conhecida. Queridos, então assim, para finalizar, né, eu quero deixar esse segundou aqui de final de ano para vocês como um segundou de esperança, mas não essa esperança vã, né? Uma esperança de olhar o mundo e ver tanta desordem assim que a gente vai perdendo a esperança, né? Não uma esperança que a gente dependa, sabe, de coisas. Nós dependemos de outras questões, sejam elas sociais, sejam elas quais forem, mas que a gente tenha uma esperança que brota de dentro de nós, porque as grandes mudanças, elas acontecem no silêncio. Eu costumo dizer que uma árvore, né, eu sempre falo isso no segundo, mas uma árvore não faz barulho para crescer. Uma semente, quando ela rompe ali, né, com a terra, imagina a pressão que tem, né, uma semente com a terra lá. Ela tem muita pressão, né, um monte de terra e ela lá, pequenininha. Ela tem a maior pressão do mundo ali, né, com ela. E ela brota, né? Porque é a essência dela fazer aquilo, é a essência dela. E a terra, a pressão, né? Aquilo que tá junto, não é contra, né? A pressão, ela não é contra, ela vem a favor, porque ela precisa da terra para ela desenvolver. Então nós temos que entender que nós temos a nossa essência, né? Como seres humanos. E essa essência, ela tem que romper, ela tem que brotar, ela tem que frutificar, ela tem que crescer, ela tem que evoluir, ela tem que cumprir o papel, ela tem que fazer essa missão acontecer. Nós temos que fazer, e nós podemos fazer isso, né? E nós podemos fazer isso um a um aqui, que está aqui, né? Sendo luz, transbordando essa luz, transbordando para dentro do nosso núcleo familiar, para os filhos, né? E a potência, ela vai sendo ramificada. Então imagina uma floresta, né, que está cheia de sementes e ela brota, uma hora você vai olhar e falar, nossa, quanta coisa criou, né? Quanta coisa nasceu, quanta coisa brotou. Então eu acho que existe essa possibilidade dos seres humanos que às vezes parece que não é nada, né? Uma pequena mudança, mas o que vai adiantar só eu mudar? Adianta. Imagina, nós somos células de um mesmo corpo. E se uma célula muda, o corpo todo já começa a ficar um pouquinho mais saudável, né? Se várias células mudam, opa, né? O corpo tá meio doente, sim, como humanidade, né? Estamos, mas nós não podemos aceitar as células doentes e falar, é assim mesmo, né? Vamos viver assim mesmo. Não, a gente tem que fazer diferente. A gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que entender, né, a ordem divina e a gente viver de uma maneira mais elevada. E isso talvez vá contra, né, outras coisas que estão acontecendo por aí, mas tudo bem, não tem problema. Nós fazemos a nossa parte, o nosso entorno e por onde nós andarmos. É isso que eu acho que é mais importante. As pessoas hoje estão muito descrentes e muito carentes de amor, de esperança, estão carentes de luz, estão carentes de um caminho a seguir, estão carentes de relembrar que vale a pena ser bom, relembrar que vale a pena dar amor,
relembrar que vale a pena, apesar do que você viveu, apesar dos pesares, que vale a pena porque somos seres divinos, vale a pena porque nossa vida aqui é uma passagem e que para Deus o que importa é o que você fez pelo caminho, né? Então não é a busca do sucesso desenfreado, né? A busca do ser humano não pode ser isso. A busca do ser humano tem que ser elevação, tem que ser doação, tem que ser participação, tem que ser evolução. E depois a consequência, o restante vem por consequência. Não existe você colher sem plantar, né? Não existe alguém que é dono de uma terra falar assim, oba, nossa, eu herdei essa terra, amanhã eu vou lá colher, né? Que delícia, amanhã eu vou lá colher. Não plantou nada. Não existe. Então nós temos uma terra, nós recebemos, né? No nosso coração, nós recebemos uma vida. Só que nós precisamos plantar. Plantar requer cuidado, requer atenção, zelo, né? E tá ali todo dia, regando. Né? Mas a colheita vem, a colheita vem. Só que hoje a gente tem preguiça de plantar, o ser humano tá com preguiça de plantar, porque dá trabalho. Né? Porque, nossa, eu tava plantando, mas aí veio uma erva daninha aqui, veio não sei o que, veio uma praguinha ali, eu tenho que cuidar. Quer saber? Larga a mão, né? E isso a gente deixa de evoluir, deixa de ser seres humanos. Que nós temos uma divindade que precisa ser desenvolvida. E eu falo que até, eu sempre penso, né, isso da minha cabeça, mas nós temos tantas capacidades que é um desperdício a gente não viver essas capacidades. Eu estava vendo então para encerrar aqui, eu estava vendo mais ou menos um mês e pouco atrás, um experimento de pessoas que estão usando um recurso do cérebro que consegue ver sem enxergar. Então, tapado os olhos, né? E a pessoa consegue ver os objetos. O experimentador muda um objeto vermelho, coloca o outro amarelo, coloca um quadrado, coloca um retângulo, tira, tal, e ela acerta todos. Essas pessoas acertam todos, porque eles estão começando a desenvolver uma visão que não depende dos olhos. É surreal se a gente falar isso, mas se a gente pensar, nós temos poderes assim, nós temos poder de cura, nós temos poder de impor mãos, nós temos poder de comunicação à distância, nós temos de fazer milagres, nós temos tanta coisa, gente, a gente não desenvolve. Dá muita dó, porque nós somos uma potência divina. Se cada um resolvesse falar assim, ok, Deus, eu entendi, me usa. Eu sou essa potência divina. Eu vou sair do vitimismo, eu vou sair das nhenhenhé, eu vou sair das coisinhas que eu me pego, eu vou me curar, eu vou buscar ajuda se for necessário para isso, eu vou curar todos os meus traumas, as minhas crenças, eu vou me limpar e me usa, sabe? Porque eu quero até descobrir, porque cada um é único, gente. Nós temos dons, talentos, nós temos questões que é mais desenvolvida em você do que em mim. Cada um aqui tem uma tendência para alguma coisa, porque nós somos como pecinhas de um quebra-cabeça. A sua parte é tão importante quanto a minha. A sua parte, por isso não imite ninguém, não queira parecer com ninguém, não queira imitar ninguém. Ache o seu tesouro em Deus, porque a sua pecinha do quebra-cabeça é fundamental. Sem ela, o quebra-cabeça fica imperfeito, não fica completo. Então nós precisamos sim olhar para a nossa existência de uma maneira grandiosa, divina, assim como o Criador te pensou, te fez, né? Então, gente, eu ainda tô não podendo falar muito, né? Porque eu falo muito, né? Trabalho com voz, já viu? E eu tô hidratando um pouco, pelo jeito. Então, era isso que eu queria trazer para vocês, sabe? Essa reflexão de final de ano, para que vocês não percam assim a esperança, olhando as coisas do mundo. Peraí, gente. Mas que vocês possam ter na ação da vida de vocês a prática espiritual. A prática espiritual ela é feita através da ação, do nosso agir. Então, do nosso agir, como que eu ajo com a minha vida? Como que eu ajo com aqueles que eu sou responsável?
Como que eu ajo mediante aquilo que entra na minha casa de mídia? O que eu deixo ver meus filhos verem? Como é que eu educo? Será que eu revelo o Criador para eles? Então nós temos realmente que tomar a rédea da nossa vida, a responsabilidade, a autorresponsabilidade. Porque, gente, nós viemos sós e nós vamos embora sós. Somos canais de bênçãos do reino de Deus, exatamente. Nós podemos ser canais de bênçãos do reino de Deus. Nós podemos e devemos. Nós podemos e devemos. Agora, é um caminho simples, retilíneo, um caminho sem problemas? Não, não é. Não é. Não é. Mas o amor é a grande potência. E o que eu falo, Deus, ele não abandona. Ele não abandona os seus filhos. Ele não abandona. O inimigo de Deus abandona, te leva lá para o mau caminho e te larga lá. Mas Deus não abandona. Você pode errar, você pode fazer coisas erradas, né? A misericórdia é tanta que ele não está preocupado nem muito com o que você fez. Ele está preocupado aonde você estava. Aonde você estava. Ele vai lá te buscar. Então vamos lá, onde você estava, que você andou, onde você estava, que você desviou. Você saiu do caminho, onde você estava. Volta logo. Segue aqui, né? Vamos junto. Então a gente precisa entender, sabe, a sabedoria divina e fazer a ordem acontecer na nossa vida pessoal, lá dentro da nossa casa interior. A nossa ordem acontecer no nosso ambiente, né, com os outros, seja na nossa família e com os outros que a gente convive. A nossa ordem com a criação divina, né, com esse resplendor, com essa magnitude, com essa sabedoria abundante que já existia antes de nós, que a gente acesse essa sabedoria. E a ordem também com o Criador, que a gente entenda as leis divinas, entenda da sabedoria divina, compreenda as suas leis, não queira viver só segundo a nossa vontade, que a gente compreenda, realmente coloque isso na ação. Então a gente começa a ordenar as esferas da nossa vida, tanto pessoal quanto relacional, seja na família, o entorno, tanto com a natureza e no nosso sentido maior, que é em Deus. Então a gente começa a ordenar. E aí, gente, o mundo pode continuar em desordem, mas primeiro nós estamos fazendo a nossa parte. Então nós estamos contribuindo, né, para um mundo melhor, porque nós estamos fazendo a nossa tarefa de casa, que é com a nossa vida, o que a gente pode fazer, né? E nós estamos causando um pouco mais de ordem dentro do nosso entorno, dentro de nós e em torno de nós. Então, pelo menos a nossa missão está sendo uma missão de ordem e não de desordem. O que você quer causar no mundo? Mais desordem? Você quer contribuir com mais problemas? Você quer contribuir com mais sombras? Você quer contribuir com mais... Não, tenho certeza que não, senão você nem estava aqui, né? Senão você nem estava no segundou que a gente fica falando de coisas elevadas aqui. Se você conectou aqui, é porque eu tenho certeza que você é um super canal de luz. Por onde você vai, tenho certeza disso. E que você busca evolução, que você busca se melhorar, que você busca se entender melhor, que você busca o divino, seja do que for, como for. Mas eu tenho certeza que você é assim. Então, isso é muito bom. Porque o importante é sermos canais de contribuição. Contribuição. A tua vida teve sentido por onde passou, né? Seja na sua família, você sendo mãe, seja no seu trabalho, seja, sabe, você... sendo pai, você é esse sentido, né, maior, mas com curas, com evolução, né, com o sentido de viver esse período da melhor maneira possível, né, sendo a sua melhor versão em todos os aspectos, com esse entendimento maior. Então, esse é um segundou de esperança, porque isso nos compete, isso não depende de ninguém, né, isso cabe a nós, é uma escolha nossa, pessoal, intransferível, não dá para ninguém fazer por mim, né? A gente pode se ajudar, acender a velinha do outro, enquanto a vela apaga, a gente vai lá, acende, uma dá força para outra, mas a gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que fazer a nossa missão, né? Eu na minha missão, você na sua missão, né? A Marli na missão dela, a Daiane na missão dela, a Sandra, né? A Mia, a Aline na missão dela. Então a gente tem que fazer as nossas missões, né? Cada um no seu lugar.
Então, eu quero deixar esse segundou para vocês de final de ano com muito, muito, muito amor, que a gente vai se ver depois, né, na virada do ano, mas que vocês tenham muita luz, muita sabedoria para vocês virarem o ano e fazerem, sobretudo, um ano novo. Eu acho que a gente tem que lembrar que o ano muda, mas só vai ser um ano novo se nós fizermos o ano ser novo, né? Então vale a pena a gente pensar assim, o que esse ano eu consegui evoluir, quais os aspectos que eu quero alcançar melhor, né? Quais os aspectos que eu preciso de ajuda, quais os aspectos que eu tô sentindo que ainda está em desordem, que eu preciso pôr mais foco, quais os aspectos que eu quero me dedicar pro ano que vem, né? E colocar como meta, olha, eu quero evoluir nesse aspecto, então eu vou fazer de tudo para que isso seja um canal de transformação, um canal de evolução, que seja isso, né? Eu vou pôr isso como uma meta para mim, né? Uma meta para minha existência, porque se a gente tem a meta de sabedoria e de virtudes humanas na nossa vida, tudo que você fizer no dia, naquele sentido, teu dia foi válido. O duro é ter um dia sem consciência. Viver um dia sem consciência. Porque se você quer ser uma pessoa, por exemplo, mais generosa, ou mais bondosa, ou mais pacienciosa, ou mais... que você fale mais de Deus, ou que você... Se naquele dia você fez alguma ação naquele sentido, você tá realizando a tua missão. Você tá consciente. Você fala, poxa, eu dei mais um passinho naquela meta que eu tenho na minha vida. Hoje eu dei mais um passinho. Hoje eu consegui fazer um pouquinho mais daquilo que eu pretendo ser. Aí no outro dia, nossa, hoje eu consegui fazer de novo. Eu dei mais um passinho nesse caminho. O que não dá é não ter caminho. É não olhar a sua vida como um ser espiritual numa experiência terrena e que você precisa evoluir. E que isso você tá passando no teu caminho, nesse percurso, e tá deixando sementes, né? Muitas vezes a gente não percebe, o ser humano deixa mais cicatrizes, né? Do que pegadas, do que passos. Então, a gente precisa parar, né? A responsabilidade da nossa vida é nossa. A gente precisa assumir. Sem pôr culpa no outro. Não. Os outros foram atores da nossa existência, existiram para nossa evolução. Tem que entender tudo isso, né? Isso é papo para um outro momento. Mas para a gente poder trilhar a nossa existência com sentido. Com sentido. Isso depende de nós. Não depende do outro. A gente que tem que romper a nossa sementinha. A gente tem que fazer o nosso esforço. A gente tem que virar raiz. A gente tem que subir o tronco. A gente tem que dar frutos. A gente tem que fazer a nossa árvore crescer. A gente tem que... Vai ter chuva? Vai. Tempestade? Tem. Vento? Tem. Seca? Tem. Tem problema? Tem. Mas vai rompendo. Vai até a sua missão, né? A semente, ela tá lá. Tem época que tem inverno. Tem época que tem verão. Tem sol quente. Ela tá lá. Aquela plantinha desse tamanhozinho. Aí chove. E vem vento. Parece que não vai virar nada. E ela vai. Ela tem que engrossar o caule, e ela vai, e ela tem que crescer, e ela vai, né? Aí vem seca, e aí vem muita água, vem muita chuva, e ela vai, né? Então é isso, a gente tem que fazer essa evolução, com ou sem problemas, porque é a nossa meta humana. Nós não viemos aqui para falar, olha, vocês vão viver, né, sem nenhum problema, né, no mar de rosas, só para ter prazeres. Então, cuidado com essa criançada que está criando no mundo dos prazeres imediatos e constantes, né? Só satisfazer o serzinho do prazer. Muito cuidado, né? Porque isso não fortalece eles não entendem a vida de uma maneira maior, e eles vão viver na esfera do ter. E isso não satisfaz ninguém, né? Então a gente precisa, nunca teve uma época tão grande de tanto suicídio, né, na história humana. Então uma vida sem sentido, realmente ela passa a ser caótica. Então nós precisamos ter sentido mesmo com os problemas, sentido mesmo nas adversidades, sentido mesmo nas dores, sentido mesmo no caos. E nós precisamos entender isso. E as crianças precisam transcender em olhar a vida com entendimento de sabedoria. Olhar a vida com entendimento de virtudes humanas, de um porquê maior estar aqui. Só isso que vai dar
um sustentáculo para eles enfrentarem o que for que vai acontecer aí no mundo daqui para frente. Mas eles precisam saber quem eles são. Eles são imagem e semelhança de um Deus muito maior que criou cada um com muita sabedoria e que nada é por acaso. Então, eles precisam entender as questões maiores, mais elevadas, né? Ordenar para eles como é que é a existência, né? Aí passa a ter sentido, eles conseguem depois, quando mais velhos, entender, mesmo nos problemas, eles vão entender, peraí, o que foi mesmo, isso aconteceu, então deixa eu extrair uma lição disso, aconteceu por isso, deixa eu ver, entende? Do que acabar com a sua vida. Nós precisamos desenvolver as crianças por dentro. Educação não é por roupa, colocar na escola e dar comida, não é. Comer faz parte, colocar na escola também, vestir também, tocar piano, violão e nadar, tá legal, ótimo, tá, mas não é sobre isso a nossa existência, né? A nossa existência não é sobre isso. Isso faz parte. Mas nós não viemos para comer, procriar e divertir. Isso qualquer cachorrinho faz. Nossa existência é mais ampla do que isso. E as crianças precisam crescer entendendo isso, né? Entendendo que eles vieram aqui para coisas maiores. Vão comer, vão divertir, podem passear, não tem problema. Vão ter filhos, não tem problema. Mas não dá para viver nesse raso, nessa superfície, porque isso não sustenta ninguém. É um bando de gente infeliz fazendo de tudo, né? Tendo festa, viagem, relações, tal, divertindo, e zero de uma realização verdadeira, e zero de uma felicidade verdadeira. Por quê? Porque tem que ter sempre um estímulo de prazer, porque não para, né? Porque como a felicidade está no prazer, então acabou esse prazer, tem que ter outro, acabou esse, tem outro, acabou esse, tem outro, acabou esse, tem outro. Nunca tem paz, porque na verdade é infeliz, né? Só no prazer mesmo, só dá-lhe prazer para poder aguentar, né? Então isso não traz paz, isso não traz realização, não traz cura, não traz evolução, traz o quê? Desordem para o mundo, tanto pessoal, familiar e o mundo exterior, né? Então vamos contribuir, gente, vamos fazer a nossa parte, cada um fazendo a sua parte. Olha quantas pessoas maravilhosas estão aqui, que eu sempre elogio muito essa turma do Segundou, que eu falo assim, turma de segunda-feira, que trabalhou, que pôs filho para dormir, que fez de tudo para poder estar aqui, para poder falar sobre papos elevados em plena segunda-feira. Gente, vocês são demais, né? Eu tenho que elogiar a minha turma do Segundou, porque eu sou super fã da minha turma do Segundou. Então eu desejo para vocês um super feliz ano novo, com muita luz, com muita esperança, com muita sabedoria, né? Olhar a vida com sabedoria, olhar a sua existência com sabedoria, resgatar, sabe? Para de acreditar um monte de coisa arada do mundo, conecta com outras coisas, faz a sua missão humana, sua missão divina, que tem muita coisa precisando aí, precisando de você, precisando de nós, para fazermos as coisas darem certo, né? Então, vamos fazer a nossa parte, ninguém faz a gente, não deixa o outro, vamos fazer a gente, faz a sua parte por onde você passar. Nossa, o mundo está precisando, essa geração que vem por aí, né, dessas crianças pequenas, está precisando de referências, então vamos ser referências, sabe? E pronto, vamos evoluindo, vamos subindo de nível, gente, vamos subindo de nível, porque a nossa vida é subir de nível. Você sobe de nível, tem outro nível para você subir. Você sobe de nível, tem um outro nível pra você subir. A hora que você acha que você fala assim, e não para, gente, só peço, não parem, não se acomodem, Vocês chegaram lá no nível, sobe mais um. Vocês vão descobrir que tem coisa lá que vocês falam, nossa, eu precisava curar isso aqui, eu achei que já estava curado, eu já achei que nem tinha, nossa, eu preciso evoluir nisso. Vai. Tem hora que você vai sentir no chão, tem hora que você vai sentir dor, tem hora que você vai perder amizade, tem hora que gente que gostava de você não vai gostar, tem gente que vai te falar mal de você, tem gente que vai te apunhalar pelas costas, você vai sofrer traição. Olha a vida de Jesus e pronto. Né? Você olha e fala, bom, então tá, deixa eu ver, ele passou por tudo isso? Então tá tudo certo, tá? Então fica tranquilo. Se você passar por isso, tá tudo certo. Então você tá no caminho certo, tá tudo beleza. Porque Jesus não teve uma vida tranquila, leve, sem traição, sem tentação, sem dor, sem pessoas falarem mal, querem toda hora ficar fazendo pegadinha nele. Então, gente, não somos nós, né? Meros mortais que vamos ter uma vida só de paz e amor, né? Mas vamos no caminho correto, vamos fazer a nossa parte.
e tá tudo certo, né? E a gente vai evoluindo. E não parem. Não parem, não parem. E não deixem seus filhos todos os dias. Lembrem eles que eles são a imagem e grandeza de Deus. Se alguém falar que eles são burro, que eles são isso, que isso, aquilo, só se Deus for burro, né? Porque não são. Então, lembrem da essência, não das cascas, não das coisas que, sabe? E cuidado pra gente não falar muitas coisas que não são essência, porque às vezes a gente tá nervoso, não tá legal, fala algumas coisas e às vezes a gente acaba criando bloqueios, né? Também, isso também acontece. Nós somos imperfeitos e é impossível criar filhos que não têm alguns bloqueios. Mas a gente tem que ir destravando as potências que eles têm, né? A gente tem que fazer isso por eles, para que eles possam acreditar na grandeza que eles são, sabe? E não na inversão do que um mundo, né, de um monte de ser humano imperfeito coloca como verdade, coloca como felicidade, coloca como meta humana, coloca como, sabe? Nada a ver, né? Aí fica um bando de infeliz fingindo que é feliz, e não é, e nem realizado. Então, assim, vamos ordenar a nossa vida, vamos ordenar a nossa mente, os nossos afetos, as nossas emoções, ordenar a nossa casa, vamos colocar ordem, né, essa ordem divina sobre todas as coisas, né, a ordem do mundo, entender a nossa ordem no planeta, entender a ordem de Deus sobre todas as coisas, amar a nós mesmos como Ele nos ama. Então, amor próprio, o que é? Não é egocentrismo, é amor em Deus, então respeitando a nós, ordenar nossas tendências, enfim, e curando, evoluindo, saindo daqui bem melhor do que nós entramos, deixando um rastro de luz. Toda nossa palavra e gestos, toda nossa energia nunca morre, tá? Nunca morre, tá? 2022 com o segundou. Gratidão por esse ano, aprendi muito, iluminou por aqui. Ah, lindeza. Obrigada a vocês. E lembre que nossos atos são atos eternos. Nossa vida impregna gerações. Hoje nós passamos por coisas de ancestrais que viveram. Nós temos uma responsabilidade muito grande com a nossa existência. Então que a gente possa impregnar de bem. Impregna de bem pelos seus filhos, pelos seus descendentes. Impregna de bem, de cura, de mudança. Se até agora na tua história foi de um jeito, faça, vira a página, faça de um outro jeito, faça de um jeito novo, faça de um jeito bom, faça de um jeito divino. Você está fazendo algo assim, porque essa energia, ela nunca morre. Ela não morre, essa energia, ela é eterna. Os nossos atos têm atos de eternidade, nós temos atos de eternidade, nossa vida é impregnada, essa energia, ela não morre. Nosso corpo fica, mas o que nós fizemos, ele é eterno. Então nós temos muita responsabilidade com o nosso ser, com as nossas atitudes, com o nosso pensar, com o nosso agir. Então vamos deixar assim rastros de luz, né, e impregnados mesmo, para que as descendências possam vir de coisas boas, né, que a gente possa ser luz, orações, conexão com Deus, coisas boas. Então o que eu mais desejo para vocês do fundo do meu coração, tamo junto, segundou. Ano que vem, 22, estamos aqui toda segunda-feira com muito amor e carinho. Um beijo grande no coração de vocês. Super fã também de vocês aqui, da minha turma do Segundou. Quem tá aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Espero que esteja também em 2022. Se você gostou, seja, como eu falo, seja luz para outras pessoas. Compartilhe, eu vou deixar salva essa live. Compartilhe, comente. Coloque aí, né, seja abundante também, transborde na vida de alguém também, a gente vai fazendo uma corrente do bem aí, tá bom? Gente, um beijo grande, a Simone tá aqui, obrigada por tudo e por tanto, que bom estar aqui com vocês, gratidão, a Shirley tá falando, prazer estar aqui com vocês, gente, super prazer, amo estar aqui com vocês nesse segundou, nossa, é um momento assim... Parece que vocês estão aqui em casa, sabe? Na sala de casa. É essa sensação que eu tenho. Parece que vocês já estão tudo aqui em casa. Uma hora nós vamos fazer um segundou presencial. Já pensou que delícia? Juntar, passar um final de semana, né? Fazendo muita coisa. Nossa, já pensou que delícia? Podemos sonhar, né? Com coisas assim. Fazer algo bem bacana. Reunir todo mundo. Fazer curas, fazer coisas bacanas, né? Dentro da minha área também. Então tá bom, minhas amadas. Ó, um beijo. Um beijo, um queijo, um abraço. Um ano novo,
com muita luz e sabedoria, como eu disse, e que vocês levem esse segundou. É muito bom e uma honra. Ai, que delícia. Aí, Simone, já pensou? Vamos combinar, hein? Eu topo. Vamos lá. Show, passei agora. Ai, Vanessa, que delícia você aqui. Que bom. Gente, super. Ai, que bom, Van. Que bom. Seja muito, muito, muito bem-vinda. Tá vendo? Nada é por acaso. A gente se conecta, não é à toa. Eu já falei sobre frequência, né? Vocês não estão aqui à toa, eu não estou aqui na vida de vocês à toa, são frequências, né? As pessoas que não têm essa frequência não estão aqui agora, elas estão em outro lugar. Então a gente tem uma frequência, e isso diz muito de vocês também, entende? Então olha que interessante, é algo que vocês já estão buscando, mesmo que vocês não pensem isso, a alma de vocês já anseia, o espírito de vocês já anseia. Tem coisas que vocês anseiam que vocês conectaram aqui. Entende? Então, assim, nada é por acaso. A gente conecta, são faixas. Se a gente vibra numa frequência, não tem como você vibrar na outra frequência. Né? Se você está numa estação de rádio, não tem como você vibrar, você está na outra. Então, são frequências. Então, se você está nessa frequência, eu estou feliz, porque estamos juntos aqui, tá bom? Então, um beijo. Uma ótima virada de ano, tá? Com muita saúde, muita proteção, muitas bênçãos para a família de vocês. Que Deus ilumine, que o Espírito Santo de Deus, que habita dentro de cada um de nós, seja luz e sabedoria, tá? Para a vida de vocês. Peça muita luz e sabedoria. Quando vocês não souberem uma situação, peça luz e sabedoria. Peça luz e sabedoria, né? Para educar os filhos, para tomar alguma atitude. E lembre sempre de colocar Deus acima e em primeiro lugar para qualquer coisa que vocês tenham que fazer. Decisões, né? Vamos ordenar a nossa vida. Ordenar é um caminho, né? É um caminho. Isso é uma caminhada, gente. Nós estamos juntos nesse caminho. Estamos juntos. Estamos juntos no caminho. Vamos junto no caminho. Uma vai dando força para outra, a gente vai vencendo. Beijo grande. Até mais, gente. Feliz 2022, tá bom? Beijão. Fica com Deus.